talvez não saiba quem fui eu. Talvez um sábio vos diga que fui outrora um poeta da ebulição, inimigo ferrenho das águas cristalinas. Cada tomo de poemas incendiários, nós o abriremos, e mesmo sem ler, sabemos de que lado lutar. Todo negacionista da cultura é desde já meu inimigo jurado. Morre, verso meu. Morre como uma pessoa, anônima como tantas tombadas pelo capital. Camarada vida, a trote mais rápido, marchemos mais rápido. Lutamos pelas palavras, pela ciência, pela verdade. Com a língua áspera dos cartazes, eu nasço. Movimento incansável das ruas. Boa tarde a todos e todas. Tá aqui novamente na Flipei, organizado aí pelo Cauê e por sua trupe. A Flipei eu acho que é um dos lugares mais legais aqui da Flip, então estar com vocês aqui já é um prazer. Queria lembrar a todos vocês que a Flipei, a gente faz essa programação aberta e tal, mas ela precisa ser financiada, então aqui tem uma livraria muito bacana dentro do ônibus para vocês entrarem e se divertirem. Tem chopp, tem camiseta e vai ter lançamento aqui no final do livro com os participantes e as participantes da mesa. As participantes e o participante da mesa. Eu sou só um mediador aqui, vou tentar falar o mínimo possível para que eles falem o máximo possível. Tá certo? Obrigado. Bom, a mesa, vocês sabem, é sobre Maria Firmina dos Reis, tema da Flip, e nós temos aqui um time de especialistas nesta escritora maranhense, pioneira do romantismo no Brasil. Eu quase falei naturalismo porque eu estudo naturalismo, daí às vezes sai errado, mas é um prazer enorme estar aqui com esses especialistas na obra dessa escritora, que vem sendo resgatada desde o século XX, mas que ganhou um impulso muito grande na última década, e essas pessoas que estão aqui são em parte responsáveis por nós termos esse evento dedicado, todo este evento é dedicado a ela. Então, primeiramente, queria agradecer esse trio maravilhoso que está aqui, o Rafael, a Luciana e a Dimerci, por todo o trabalho que vocês fizeram em relação à Maria Firmina e por se dispuserem a estar aqui trocando com a gente sobre ela. Obrigado. Então, rapidamente eu vou apresentar a mesa muito brevemente para poder passar a palavra. A Dimerci é psicóloga de formação e doutora em ciências pedagógicas, ocupa a cadeira número 1 do Instituto Histórico e Geográfico do Maranhão e é membro da Academia Ludovicense de Letras, onde ocupa a cadeira número 8, cuja patrona é Maria Firmina dos Reis. Obrigado, Dimerci. A Luciana é socióloga, a Luciana Martins Diogo é socióloga de formação e doutora em literatura brasileira pela Universidade de São Paulo, e é idealizadora do Memorial de Maria Firmina dos Reis, espaço virtual destinado à preservação da vida e obra da primeira romancista do Brasil. E Rafael Balceruzin é sociólogo de formação, doutor em Ciências Sociais pela PUC de São Paulo e pesquisador do Núcleo de Estudos em Arte, Mídia e Política. Nos últimos anos, entre outros temas, tem se dedicado a investigar a trajetória das escritoras abolicionistas do Brasil, com especial atenção ao legado de Maria Firmina dos Reis e Júlia Lopes de Almeida. Bom, o Rafael é o organizador melhor, né? deste volume. Isso que eu ia falar, depois você vai comer legumes de novo. E eu tive o prazer de editar pela Alameda. E nós, então, e que vai estar aqui disponível, e que a Dimerci e a Luciana também são autores de artigos e que tratam da lesbita,
Da Maria Firmina, misturei seu nome com da Maria Firmina. Da Maria Firmina em múltiplos aspectos, desde o processo de recuperação histórica dela até as edições mais recentes da sua obra. Então, é um convite à leitura. Nós não combinamos nada aqui, mas eu vou adotar o critério de quem veio mais longe para passar a palavra. Então, primeiro a Dilercy, depois a Luciana e depois o Rafael. Obrigado a todos e todas e vamos lá. Dilercy. Dilercy, você estudou o processo, pode ficar em pé, sentada, a casa é sua, você pode... É o 3T. Eu abaixo mais um pouco, não. Por isso que a gente precisa de equipamento daqui. Alô, alô, tudo bem? Eu não queria começar assim, eu vou começar agora, ok? Faz quanto que eu não falei? Nada. Não tanjo a lira mágica de Orfeu, de quem as aves se acercavam para um fio, e lhe vinham lamber os pés as próprias feras. As laureas, meus irmãos, olímpicas, não busco. Com que cingis de glórias os vossos sonhos? Cravaram-me a coroa dos crucificados. Minha castalha não são as lágrimas do povo. Meu Parnaso, a dor da minha gente. Meu instrumento é poliforme e rude. Não tenho o aristocrático perfil das harpas nobres, nem as rutilações de sons das pedras raras. Ele é o clamor. Ruge nos seus troncos, o estrugir do povo em praça pública. Poetas, meus irmãos, acompanhai meu grito. Maldigo a resignação infame dos covardes. Eu prego a rebeldia estoica dos heróis. Meu evangelho é a liberdade. A liberdade, meus irmãos, tem a forma simbólica da cruz e a cor do sangue. O sangue é o apanágio da conquista. Poetas, meus irmãos, acompanhai meu grito. Jesus se conquistou os céus. Com suas orações, ele, o Redentor, sobre a terra, triunfa com o sangue do seu corpo. Sangue, flâmula bendita. E no Calvário, fé aberta em cruz. Poeta, meus irmãos, acompanhai meu grito. No livro Clamor de Hora Presente, é um excerto do poema de Nascimento Moraes Filho, com o qual eu planejei abrir essa minha fala. Esse é o problema, né? Então, ele está lembrando que é 10 a 15 minutos e eu tive que tentar selecionar o que falar de mais importante. Na realidade, o meu tema no livro é José Nascimento Moraes Filho, o Pássaro Sankofa Maranhense e Maria Firmina dos Reis, que é a Rosa de Jericó, um breve ensaio. Né? Então, falar de Nascimento Moraes Filho é uma tarefa desafiadora, né? Uma vez que constitui o árduo trabalho traduzir em textos e versos do ser humano, ainda mais quando este se revela com riqueza de traços e nuances sutis, talvez inabarcáveis. Mas, parafraseando o próprio Nascimento Moraes Filho, quando disse que não há causa perdida, e seguindo esse seu pensamento, arrisco dizer, não existe tarefa impossível. Quando o desejo é maior que o desânimo e ou a insegurança, assim como ouso atender ao que me foi solicitado para a composição deste livro em homenagem a Maria Firmina dos Reis, trazer à baila vieses da vida e obra de Nascimento Moraes Filho e, indubitavelmente, a desconstrução do silenciamento da mais ilustre das maranhenses, aparecerá de forma privilegiada nesta missão. Eu quero dizer que o Nascimento Moraes Filho
ele tem a sua luz própria, mas falar de Nascimento Moraes Filho é falar de Maria Firmina dos Reis, que na minha leitura e compreensão, eu sempre digo para a gente não esquecer de dizer que ele é um dos pioneiros. Eu digo um dos pioneiros, mas com um diferencial. Nós temos tantos outros, Horácio de Almeida, que doou inclusive o livro, o único exemplar do Úrsula, lá em São Luís, quando foi aniversário de 150 anos de nascimento da Maria Firmina, ele levou para lá. Tem a Luísa Lobo, tem o Charles Marti, mas a diferença, o diferencial de Nascimento Moraes Filho, eu costumo dizer que foi uma luta hercúlea, porque não foi fácil fazer porque as demais pessoas reconhecessem o valor merecido de Maria Firmina dos Reis, e isso ele conseguiu. E eu digo que hoje nós estamos consolidando esse trabalho de resgate, de renascimento, porque Maria Firmina ficou silenciada um pouco mais de 100 anos, né? Então, eu tenho que falar um pouco dele, né? Eu tentei selecionar alguns pontos que eu poderia colocar. Então, como ele é o centro do meu tema, embora eu falando dele traga também Maria Firmina dos Reis, mas eu tenho que, neste momento, privilegiar os dados de Nascimento Moraes Filho. Ele nasceu em São Luís, em 15 de julho de 1922. Neste ano, coincidentemente, é o centenário de nascimento dele e o bicentenário de nascimento de Firmina. E faleceu em 21 de fevereiro de 2009. Ele viveu 87 anos. Inclusive, nós temos na plateia uma filha de Nascimento Moraes Filho. Não sei se a Lorelei está aí, não sei se a neta também. E temos essa honra de termos na plateia uma filha, um descendente direto de Nascimento Moraes Filho. Em sua pródiga vida, incursionou por várias áreas de conhecimento, tanto cultural como acadêmica. Foi poeta, pesquisador, folclorista, trovador, ambientalista, professor de latim e português e ainda auditor fiscal de Secretaria da Fazenda do Estado. Inclusive, essa função, ele teve também trabalhos em Guimarães, onde ele teve a oportunidade de coletar dados de Firmina, inclusive de fontes orais, para o trabalho dele, o livro Maria Firmina, Fragmentos de uma Vida, que foi lançado em 1975. Então, ele era membro da Academia Maranhense de Letras, na qual ingressou em 1979, membro efetivo do Instituto Histórico e Geográfico do Maranhão, do qual estou na presidência atualmente, ocupando a cadeira de número 25, tendo como patrono Celso Cunha Magalhães. É filho também, olha só a família como é que é, de Nascimento Moraes Filho, do imortal José Nascimento Moraes. José Nascimento Moraes é pai de 7 filhos. Nadir foi minha professora de geografia. Nadir, João José, Ápio, Cláudio, Paulo, Raimundo, Thalita, e Nascimento Moraes Filho. Esse é o avô de Lorelei, né? E daqui com a gente. Os 4 primeiros do casamento, Maria com Ana Augusta, e os 3 últimos com Francisca Bogé. Por sua vez, Nascimento Moraes Filho casou-se com Conceição, linda, maravilhosa. Ela recebeu há pouco tempo uma comenda para Nascimento Moraes Filho em memória de Maria Firmina dos Reis, uma comenda instituída pela Academia Ludovicense de Letras, que é a Academia de Letras da cidade de São Luís, da qual eu sou membro fundador, e na minha gestão fui presidente de 2016 a 2017, nós instituímos a comenda Maria Firmina dos Reis. Por sua vez, Nascimento Moraes Filho casou-se com Conceição, sim, e ela exercia a profissão de enfermeira. E dessa união nasceram 5 filhos, sobre os quais o poeta falava sempre com muito orgulho: José Nascimento Moraes Neto, Ana Sofia, Eleusis, Reinan, Fernandes e Lorelei, que está aqui. Costumava se referir de forma carinhosa e poética à esposa. Olha só o que ele dizia para Conceição, que ela era uma pepita. Das palavras dele, era uma pepita que eu roubei de lá, da cidade de Turiaçu, onde ela nasceu. Nascimento Moraes Filho parece ter sido contemplado por herança com a genialidade do seu pai, José Nascimento Moraes, que se destacou enquanto poeta, romancista, cronista, ensaísta e jornalista. Além disso, exerceu os cargos de presidente da Academia
maranhense de letras, esse é o pai dele, né? Em 2 gestões, foi professor também do tradicional Liceu Maranhense e ainda autor da excepcional obra Vencidos e Degenerados. Mas como eu tenho pouco tempo, eu vou pular aqui um pouco, porque daqui a pouco vão começar a me cobrar. Então, 3 minutos. Uma coisa que eu acho interessante muito que ele coloca, deixa-me ver. Eu até numerei aqui, eu prego a rebeldia, ele é terrivelmente ousado. E a gente tem vários poemas lindíssimos de Nascimento Moraes Filho, e eu coloco o seguinte, que eu vejo na inteireza dos seus poemas, de forma intensa, denúncias e apelos, que por isso mesmo se firmam como obras que devem ser trabalhadas, inclusive nas escolas. Nascimento Moraes Filho deixou ali o seu exemplar, vigoroso e lúcido, obras literárias inestimáveis, mas que eu não vou poder ler aqui nesse momento para vocês. Até uma forma de vocês pesquisarem Nascimento Moraes Filho, né? E uma coisa interessante é que ele recebeu ao longo da vida, ele era também ambientalista e teve lutas assim, homéricas em relação à questão do ambiente de São Luís, e ele então, por suas atitudes ousadas ao longo da vida, ele recebeu alguns epítetos, né? Entre eles a voz condoreira, mas eu vou falar mais daquele que eu dei para ele, que é Pássaro Sankofa, né? Aí eu chamo de Pássaro Sankofa maranhense. Acabou? Isso é cruel. Vamos lá. Pode ir mais um pouco, mas depois a gente quer que o pessoal sim, claro. Eu chamo de Pássaro Sankofa maranhense, e embasando principalmente no resgate de Maria Firmina. Claro que ele fez outras coisas tantas, mas o trabalho dele de Maria Firmina é o trabalho de um pássaro Sankofa, que vem, esse pássaro é da filosofia africana, que se refere a um pássaro, não sei se vocês conhecem, de 2 cabeças, uma voltada para o passado e outra no presente, ressignificando e projetando para o futuro, não é? Agora aqui. Eu ia até falar os tópicos do meu trabalho, porque tem um que eu não me lembro mais qual é, que é sobre Nascimento Moraes Filho e o resgate de Maria Firmina, mas que eu não vou me ater sobre essa questão, até porque talvez os outros façam. Mas eu queria falar de uma coisa interessante, cadê? Eu acho que é o 6º item, deixa eu ver aqui, que eu tentei separar. É sobre a questão que ele coloca de uma forma muito lúcida, por que as pessoas escolhem determinado objeto de estudo, ou situação, ou pessoa, para falar delas. Cadê? Eu acho que é aqui 49, mas eu acho que é 48, porque até 48, começa na 48. Tá, não, vai começar mesmo aqui, que eu quero endossar mais. Eu quero colocar sobre a questão do valor da pesquisa de Nascimento Moraes Filho em relação a Maria Firmina. Então eu digo o seguinte, que eu vejo claramente o valor da pesquisa e da identificação de Nascimento Moraes Filho com Maria Firmina como seu objeto de pesquisa, quando afirma, ele mesmo coloca isso, quando conscientemente elogiamos uma obra, o que inconscientemente estamos exaltando é o nosso gosto de ver e sentir projetados na obra por nós aclamada e da qual psicologicamente somos, por conseguinte, coautores, né? Mas a pesquisa não só conscientiza também, recupera emoções perdidas. O povo é um indivíduo coletivo e recordar é viver. Que sensações de outros tempos, de emoções de vida, idas e vividas, ao manusear as folhas de um jornal de ontem. Inclusive, isso aí é uma figura bastante representativa, porque ele foi entrar em contato com a Maria Firmina exatamente pelos jornais que estavam nos porões da Biblioteca Pública Benedito Leite à época. E pelos jornais que ele estava fazendo uma outra pesquisa, ele começou a ver essa história você deve conhecer, vários trabalhos de Maria Firmina, e ficou encantado por ela, né? Um
Então, eu lanço mão da segunda estrofe do poema Evocação para demonstrar alguns outros vieses dessa magnânima personalidade traduzida em versos. Eu já até li um pedaço maior, um excerto maior. As lauras, meus irmãos, olímpicas, não busco, porque cingis de glórias os vossos sonhos. Cravaram-me a coroa dos crucificados, minha castalha são as lágrimas do povo, meu Parnaso a dor de minha gente. Reafirmo, pesquisas, estudos, análises, divulgação, esses ofícios são indispensáveis a todo e qualquer escritor, para que encontros com a verdade e, consequentemente, o restabelecimento dos que ficaram injustamente à margem da história aconteçam e possam, então, ocupar o lugar que lhes cabe por direito. Nessa missão, as laureas em outras glórias devem ser dispensadas pelo autor em seus estudos. E o pesquisador, na minha compreensão, deve ser um insatisfeito, porque ele, o pesquisador, é um criador de novos mundos e um recriador de humanidades. Aliás, aqui é a afirmação de Moraes Filho. Portanto, entendemos que cada autor, agora eu, deve levar essa assertiva em conta. E no caso de Nascimento Moraes Filho, não há como desvincular da história do Maranhão o nome do poeta, pesquisador, folclorista, trovador e ambientalista, pois sua vida e obra traduziu o homem que doou seu tempo e recursos pessoais à pesquisa e ao resgate de importantes nomes das nossas letras, a exemplo de Maria Firmina dos Reis e Estevão Rafael de Carvalho, e ao mesmo tempo as causas em defesa da saudável relação dos seres humanos com seu meio ambiente, incluindo nesse campo o bom uso dos recursos naturais e o desenvolvimento de maneiras de reduzir os impactos ambientais produzidos. E já disseram e reafirmo, ele combateu o bom combate com a sabedoria de quem sabia para onde estava indo, com a ousadia daqueles despojados de medos no enfrentamento dos perigos. E suposto, quero declarar que esse texto é sobretudo uma homenagem ao intelectual e ser humano Nascimento Moraes Filho. E o meu desejo é que não estejamos nas últimas, ou melhor, nas fileiras dos que materializam a resignação infame dos covardes, mas antagonisticamente que estejamos entre aqueles que absorvam o clamor da hora presente nas suas vidas, nas suas horas presentes, e que ouçam uma voz retumbante de Nascimento Moraes Filho, ressoando sempre em suas memórias e em seus corações. E junto com a voz de Nascimento Moraes Filho, a voz também de Maria Firmina, que também fazia todas essas reivindicações. Ela também estava na fileira dos que eram inconformados com a realidade injusta, eu quero um adjetivo mais forte, arbitrária, e também, a gente quando pensa em escravidão, meu Deus, parece que isso aconteceu, parece que isso nunca aconteceu, parece que é historinha, mas aconteceu. E nós temos que nos indignar contra isso e não deixar que hoje, porque ainda acontece, às vezes de forma diferenciada, né, se repita e que continue acontecendo essas relações e preceitos arbitrários e injustos. Que a cultura também faça o seu papel de instrumento de equalização social. Maria Firmina também e o próprio Nascimento Moraes Filho não eram só produtores culturais, mas também eram professores. E na sua função de professores também levar essas ideias de justiça, de igualdade, de solidariedade tão necessárias neste nosso mundo. Muito obrigada. Obrigado, vou passar a palavra para a Luciana, mas para a Luciana eu vou fazer uma pergunta para iniciar essa conversa. No final você responde. Como começou seu contato com a Maria Firmina e sobre o livro da Luciana chegou aí também, vocês podem ver. Então temos 2 livros aqui nessa mesa. Fale, a palavra é sua. Bom dia, boa tarde a todas as pessoas presentes. Estamos afinados porque eu estava pensando em começar por aí.
Eu conheci Maria Firmina dos Reis, surpreendentemente, dentro da universidade, porém, não dentro da sala de aula e nem dentro da grade curricular da faculdade. Nunca tinha ouvido falar sobre Maria Firmina nem no ensino básico, nem no ensino médio e nem durante toda a minha graduação, embora eu tenha feito graduação em Ciências Sociais, né? Maria Firmina dos Reis das Letras, mas por algum tempo o interesse sobre a obra da autora recaía sobre os estudos das ciências sociais, a antropologia, a sociologia, né? E teve um lançamento de uma coletânea chamada Literatura e Afrodescendência, que aconteceu no auditório da FEFELESH, que é a Faculdade de Filosofia e Letras da Universidade de São Paulo, onde eu estava cursando, terminando a graduação. Terminando a graduação de Ciências Sociais, eu estava buscando um tema para prosseguir, né, na pós-graduação. Eu sabia que eu queria estudar literatura, porque eu sempre gostei de literatura. Durante a minha infância, durante a minha adolescência, eu até escrevia poemas, contos, e depois eu abandonei essa carreira. Mas assim, eu sabia que eu queria estudar literatura. Quando eu peguei e abri o primeiro volume da coletânea chamada Precursores, eu encontrei o nome de Maria Firmina dos Reis. O que me chamou a atenção foi que Maria Firmina dos Reis tinha publicado um diário, e era isso que eu queria estudar. Eu queria estudar literatura memorialista, eu queria estudar essa escrita mais íntima, né? Mas a gente pode problematizar muito essa questão da intimidade. Mas foi isso que me chamou a atenção naquele momento. Escrevi um projeto e apresentei para o Instituto de Estudos Brasileiros na USP. E esse projeto foi aceito, eu entrei no mestrado e ao longo do processo, eu e minha orientadora, a gente percebeu que seria interessante eu me debruçar sobre a prosa da Maria Firmina dos Reis, Úrsula e a Escrava, e o tema que eu que eu procurei desenvolver foi entender como é que Maria Firmina dos Reis constrói, no século XIX, personagens negras com profundidade, com camadas, com subjetividade, né? Que era uma coisa inédita, porque as personagens negras, as poucas personagens negras que apareciam na literatura da época, elas eram muito mais aproximadas a tipos sociais, sem profundidade, e Maria Firmina dos Reis constrói esse espaço para essas personagens, desse espaço de fala. Elas falam em primeira pessoa, isso foi inédito, isso foi inaugurado pela Maria Firmina dos Reis. E ainda hoje isso é escasso. Se a gente olhar para a literatura, os romances, né, a prosa que é publicada pelas grandes editoras, poucas narradoras mulheres negras ou narradores homens negros estão representados nessas obras. Então, eu foquei mais essa questão no mestrado e agora, no doutorado, eu retorno ao diário, que era o meu interesse inicial. Então, eu estou estudando diários e cartas de autoras negras brasileiras e a Maria Firmina dos Reis é a primeira delas, né? Para essa coletânea espetacular que a gente tem aqui, eu tenho uma contribuição e falo um pouco sobre esse diário de Maria Firmina dos Reis. É um documento muito interessante, é um dos únicos diários publicados de uma mulher do século XIX e ele é composto de uma forma muito fragmentária, né? Ele não tem esse formato que a gente imagina de um diário, de todo dia ela abrir e escrever os acontecimentos ou as suas reflexões. É um diário que ele percorre 50 anos, de 1853 a 1903, mas bem esparsamente. Ele foi reunido por Nascimento Moraes Filho, que encontrou os originais, os manuscritos desse diário e transcreveu. E eu encontrei no meu trabalho, como foi anunciado, né, que eu subi um site sobre a Maria Firmina dos Reis depois que eu terminei o meu mestrado,
Porque o mestrado é assim, né? Quando a gente termina o mestrado, a gente tem um pico de plenitude e ao mesmo tempo um pico de vazio quando a gente é bolsista. Porque você se transforma em mestre e ao mesmo tempo desempregada, né? Então, a partir disso, eu comecei a trabalhar de uma forma independente, com uma pesquisa independente, subindo esse site. Eu me perdi um pouco aqui porque eu entrei no site, mas enfim, trabalhando com essa pesquisa no site, eu fiquei de forma independente, pesquisando materiais que vocês podem entrar nesse site e ter, por exemplo, acesso às obras em seus originais, nos jornais da época. E lembrei porque eu estava falando do site. Subindo esse site, eu encontrei o poeta Raimundo Fontenelle, que foi o datilógrafo da obra. Ele datilografou Úrsula e Maria Firmina, Fragmentos de uma Vida, na época, lá em 1973, 74, para ser publicado em forma de livro. Então, o Raimundo Fontenelle, ele é uma testemunha ocular de que esses manuscritos realmente existiram, né? Ele faz uma descrição de como era, né, esses papéis, folha ao maço, ela escrevia em folha ao maço, cortada só na página da frente, não usava o verso. Ele fala que essas folhas já estavam amarelas, carcomidas, a letra muito bem desenhada, uma letra de, como ele diz ali, né, uma letra, acho que caderno de caligrafia era uma coisa muito importante naquela época. Então ele faz essa descrição do tipo de letra de Maria Firmina dos Reis, então traz um pouco dessa materialidade, desse material que está perdido, né? Infelizmente a gente não tem acesso a esses manuscritos. Existia ainda até certa dúvida de que será que realmente esse material foi original, né? Alguns pesquisadores faziam um pouco esse questionamento. Agora, com a publicação da biografia do Agenor Gomes, né, lá do Maranhão, que foi publicado em março, a partir do próprio Diário de Maria Firmina dos Reis, ele foi conseguindo puxar a história dela. Por exemplo, tem uma entrada no diário em que ela lamenta a morte da avó. E ela coloca a data desse dia da morte da avó dela. A Leonor Gomes, então, vai fazer uma pesquisa nos arquivos e encontra o registro de óbito da avó da Maria Firmina dos Reis, que está exatamente no mesmo dia que está indicado no diário. Portanto, é uma das provas de que realmente esse documento foi escrito pela Maria Firmina dos Reis. Bom, nesse diário a gente encontra, além dos textos em que ela se expõe, né, que ela fala dela mesma, dela própria, das suas angústias, dos seus sonhos, dos seus desejos, das suas frustrações, isso muito influenciada pelo momento, o romantismo, né, pelo espírito do romantismo, que tinha como valor essa ideia da melancolia, né, fazia parte, né, dos românticos da época, trazer esse ar melancólico, né? Então Firmina, ela expressa muito isso, ela representa muito isso nesse material, nesses seus escritos. Para além disso, a gente encontra também muitas anotações sobre o cotidiano da sua família, o cotidiano de Guimarães. A gente vê uma grande lamentação por diversas mortes que acontecem, mortes de crianças. A morte é muito presente, isso remete muito a esse momento presente que a gente acabou de passar por 2 anos de pandemia, em que a morte esteve o tempo todo presente nas nossas vidas. O Diário de Firmina mostra muito isso, então é uma conexão, né? Esse estado de fragilidade humana. Para além disso ainda, uma coisa que eu estou tentando trabalhar agora no meu doutorado é entender como esse diário pode ter sido, para Maria Firmina dos Reis, um campo de testes para os textos que ela iria apresentar a público no futuro. Então, por exemplo, o primeiro texto que abre o diário é o texto em que ela recorda, ela registra a morte de uma pessoa que causou um profundo impacto na vida dela. É uma mulher, a gente não sabe quem é essa mulher.
muitas pessoas achavam que era a mãe dela, mas hoje a gente sabe que não, porque a mãe dela morreu depois. A mãe dela morreu, acho que em 1866, e essa anotação é de 53. Nessa anotação, eu percebo que ela traz imagens, ela traz procedimentos, formas que ela vai ensaiar depois e vai experimentar em outros textos. Por exemplo, em Gupeva, por exemplo, em alguns poemas, por exemplo, em Úrsula. Então, esse diário, a minha hipótese é de que ele funcionou para Maria Firmina dos Reis como um lugar para ensaiar a sua escrita literária. Então, é um documento muito interessante, vale a pena conhecer, acho que vai ser publicado no ano que vem, não sei se vai estar, acho que sim, né? No livro, na segunda edição do livro do Nascimento Moraes Filho. Então fica esse gostinho para vocês, para conhecer esse documento muito interessante que nos ajuda a entender não somente a autora na sua intimidade, mas também os procedimentos estéticos que ela vai levar para um público, para a apreciação do público. Então, obrigado, Luciana. Inclusive, tem um cumprimento do tempo, a gente precisa te avisar, mas deu certinho. Rafael, eu vou começar com a mesma pergunta. Rafael é organizador do volume A Mente Ninguém Pode Escravizar e também pesquisador da Maria Firmina, mas e para você entrar aí na seara da sociologia também, da literatura e da sociologia, com qual você analisa a obra da Maria Firmina. Obrigado pela participação. A pergunta é como eu conheceu a Maria conheci a Firmina, né? Antes de mais nada, eu quero saudar aqui o público presente. É muito gratificante para a gente. É muito gratificante para a gente, numa festa como a Felipe, ter esse espaço, ainda mais num tempo como de hoje, né, chuvoso, praticamente lotado, e antecedendo a estreia do Brasil na Copa do Mundo. Não sei como é que está a relação de vocês com o futebol, eu ainda me assusto em ver camisas verde e amarelas, mas quando eu vejo uma camisa verde e amarela como aquela que está estampado o nosso atual futuro presidente, eu fico muito feliz. E está na hora da gente ressignificar os nossos símbolos, né? Eu espero que todos e todas vocês estejam aliviados e aliviadas nessas últimas 3 semanas. Eu particularmente estou muito aliviado também, eu espero que daqui para frente a gente consiga reerguer o Brasil desses escombros que virou nosso país nos últimos 4, mais os 2 anos do Temer, né, nos últimos 6 anos. Então, dito isso, obrigado pela presença, espero que vocês tenham um bom jogo, e se vocês quiserem assistir o jogo em nossa companhia, a gente vai estar nesse espaço, porque vai ser transmitido aqui pelo pessoal da Flipei, tá bom? E quero agradecer também o pessoal da organização da Flipei por ceder o espaço para a gente falar um pouco sobre a autora homenageada dessa edição. Eu conheci Maria Firmina dos Reis no mesmo ano que a Luciana. A gente tem muitas aproximações, né? Eu também sou sociólogo de formação, só que eu acabei fazendo mestrado e doutorado dentro das ciências sociais. Eu não fui explorar outros campos, mas sempre lidando com literatura. E eu conheci Maria Firmina dos Reis estudando um autor, mais que autor, um grande abolicionista brasileiro, que é o Luiz Gama, durante a minha monografia de conclusão de curso. E foi lendo sobre o Luiz Gama, um artigo também do professor Eduardo de Assis Duarte, que eu conheci Maria Firmina dos Reis numa nota de rodapé. E a nota de rodapé do texto dizia mais ou menos assim: o artigo era Luiz Gama, o precursor do abolicionismo no Brasil, e o professor puxou uma nota de rodapé quando ele comenta que em 1859 o Luiz Gama publica lá em São Paulo as primeiras trovas burlescas de Getulino. Ele comentou que consta naquele mesmo ano, 1859, no Maranhão, a presença de uma autora igualmente negra, só que mulher, que é responsável pela publicação daquele que hoje é considerado o primeiro romance de autoria negra e feminina do Brasil, Maria Firmina dos Reis, que ele dá o nome Úrsula. Eu estava ensaiando um projeto de pesquisa para o mestrado, eu ia estudar o movimento armorial, eu sou bastante apaixonado por esse movimento específico, né, e pelos seus idealizadores, só que quando eu conheci Maria Firmina dos Reis, quando eu soube da existência dela, eu falei, puxa, faz todo sentido eu continuar investigando, tentando entender como é que era essa contradição, né? No caso de Luiz Gama ser um homem negro, numa sociedade escravocrata, como foi o Brasil até o século XIX, e aparecendo Maria Firmina dos Reis no cenário, um outro marcador. Numa sociedade patriarcal escravista, ela foi uma mulher negra que conseguiu romper com essas barreiras todas, se estabelecer como uma professora de primeiras letras, como uma intelectual, como uma artista pública e como alguém que hoje, 160 e tantos anos depois, a gente passa a reconhecer, né? A Didercy comentou aqui esse processo de
conhecimento, reconhecimento e consagração, a gente não tem uma teoria estruturada de como se constitui o cânone. A gente tem pistas, impressões e coisas do tipo. Mas um caminho seguro é esse. Para qualquer autor ou autora se tornar canônico, em determinado momento ele precisa ser conhecido, num segundo momento ser reconhecido, até entrar no processo de consagração. E o que a gente está tentando fazer com Maria Firmina dos Reis nesses últimos anos é consagrar essa autora, porque é uma autora pioneira, não só da literatura brasileira, mas de toda a cultura brasileira em várias frentes. Por exemplo, quando a gente pensa na primeira musicista ou maestrina brasileira, quem que vem à mente de vocês? Chiquinha Gonzaga. Só que a Chiquinha Gonzaga nasce em 1847. Em 1847, Maria Firmina dos Reis já tinha 22 anos. Oi? Ah, não. Desculpa. Eu prometo ser breve porque a gente quer muito ouvir a participação de vocês, mas a ideia é falar um pouquinho disso, de como eu cheguei na Firmina e apresentar o livro. Onde que eu estava? Na consagração. Na musicista, por exemplo, a gente não tem as datas específicas das composições musicais de Maria Firmina dos Reis, mas imaginando que na casa dos 20 e tantos anos da Chiquinha Gonzaga, a Firmina já estaria com seus 50 e tantos anos, muito provavelmente ela pode ter sido a primeira musicista do Brasil, assim como foi uma das primeiras professoras, se não a primeira professora concursada do Maranhão, assim como ela foi uma das primeiras criadoras de escola mista no Brasil e talvez seguramente a primeira do Maranhão. Ela é inédita em vários aspectos. Ela foi a primeira mulher negra no Brasil a exercer a atividade de jornalista. E essa eu estou pegando emprestada de você, Lu, desse último evento que você participou ao lado da Maju Coutinho. Eu não sabia disso, eu não tinha me atentado, mas apareceu uma foto linda da Luciana com a Maju Coutinho no evento que elas participaram recentemente, e a Lu comentou isso, ou ela comentou isso com você, né? Eu achei bastante peculiar, ou seja, até no campo do jornalismo ela também passa a ser precursora. Enfim, acabei fazendo minha trajetória acadêmica em torno das escritoras abolicionistas, estudando Luiz Gama no primeiro momento, Maria Firmina dos Reis no segundo momento, e agora também a Júlia Lopes de Almeida, uma escritora carioca, que escreveu a sua produção abolicionista em São Paulo, depois voltou para o Rio de Janeiro, e terminei essa etapa de pesquisa e tenho hoje tenho feito um grande mapeamento das literaturas anti-escravistas e abolicionistas que circularam tanto no Brasil quanto no mundo atlântico. Quando a gente fala de mundo atlântico, a gente compreende esses três mundos, né? Aquela Europa, colonizadora, as Américas e África. Então, quando a gente pensa em circulação de saber, especificamente no formato de literatura nesse território durante um período de 400 a 500 anos, tem muita produção literária que a gente sequer ouviu falar. Então, eu estou levantando isso tudo, fazendo um mapeamento, que provavelmente vai ser o resto da minha vida nesse percurso, né? Mas por que estamos nessa mesa? Porque, a princípio, nesse ano de 2022, a gente comemora os 200 anos de Maria Firmina dos Reis. Só que, como eu tenho dito, os 200 anos parte 1. Porque Maria Firmina dos Reis nasceu no dia 11 de outubro de 1825, e não no dia 11 de março de 1822. Essa história, depois, se sobrar tempo, eu conto para vocês, é uma curiosidade bastante interessante. Deixa eu te interromper. Vai sobrar tempo, a gente vai abrir uma pergunta. Daí, se ninguém perguntar, eu pergunto. Aí eu conto para vocês essa história, mas a gente tem hoje duas datas de comemoração do aniversário da Firmina. O 11 de março de 1822, o que nos faz aqui comemorar os 200 anos parte 1, e daqui 3 anos a gente vai ter no 11 de outubro de 2025, os 200 anos parte 2. E aí, pensando nessa movimentação, esse mês de novembro é muito especial para a gente. E quando eu falo para a gente, é para o nosso coletivo de pesquisadores sobre a Maria Firmina dos Reis. Por quê? Novembro é o mês da consciência negra, como vocês sabem, é o mês da morte de Maria Firmina dos Reis. Ela morre no dia 11 de novembro de 1917, portanto faz 105 anos. E há exatos 5 anos, no dia 10 de novembro de 2017, quando a gente fez um encontro em São Paulo para marcar o centenário de falecimento da Firmina, foram 2 dias de atividades que reuniu 8 pesquisadores de várias partes do país. E a gente, depois daqueles 2 dias de encontro, falou assim, vamos aproveitar esse capital humano que se reuniu aqui pela primeira vez, já que a gente até então era meio que cavaleiros solitários, pesquisadores anônimos, sempre, ainda mais a gente nas ciências sociais, né? Falando de uma escritora negra do século XIX, dentro das ciências sociais que são extremamente arrogantes, eu falo como alguém da área, assim, eu acho que concordo também, né?
As ciências sociais brasileiras são muito arrogantes de modo geral e não permite muita coisa que não seja o cânone, né? Claro que tem resistência, que tem muita luta, a gente faz um pouco isso, mas foi muito difícil pra gente, que não é da literatura, tentando trabalhar com uma escritora do século XIX, negra, brasileira, não sei o que lá, como uma intelectual, como uma intérprete do Brasil. E a gente aproveitou aquele capital humano para fundar uma rede de pesquisadores. É uma rede de pesquisadores que se chama Rede de Pesquisadores sobre Maria Firmina dos Reis, que a gente apelidou carinhosamente de Firminianas, até porque 95% da nossa rede é formada por mulheres e mulheres negras, né? Muitas delas compõem o nosso livro. E quando a gente fundou essa rede, a nossa missão era quase que pastoral. A gente falou, ó, a nossa função a partir de hoje vai ser levar a palavra de Maria Firmina dos Reis em todos os cantos que a gente for. Então Úrsula vai ser a nossa Bíblia e a Firmina vai ser a nossa Jesus Cristo, sei lá, como que a gente pode chamar. E a gente começou a pregar de fato Maria Firmina dos Reis, e trabalhando muito com aquela noção do Bourdieu de produção da crença, a gente foi construindo esse imaginário coletivo em torno da Firmina e tentando fazer com que as pessoas se apaixonassem por ela, assim como a gente é também. E é muito surpreendente isso, porque faz exatos 5 anos que a nossa rede foi fundada. Quando ela foi fundada, tinha pouquíssima informação sobre Maria Firmina dos Reis circulando por aí, em termos mais amplos, claro, né? Em ambientes específicos, as pessoas conheciam na academia e tudo mais, uma ou outra parte da academia. Só que a gente não imaginou que 5 anos depois a gente teria esse avanço todo. Porque, particularmente, a gente faz parte da 3ª geração de pesquisadores sobre a Maria Firmina dos Reis. Eu costumo dividir as nossas gerações em 3. A primeira, que é composta por Nascimento Moraes Filho, hoje os representantes da família estão aqui. Depois uma 2ª geração, que entra a professora Luísa Lobo, que entra o professor Eduardo de Assis Duarte, que entra esses pesquisadores já acadêmicos, a professora Norma Teles, da PUC São Paulo, de onde eu venho, que são os pesquisadores que vão começar a produzir as primeiras dissertações e teses sobre Maria Firmina dos Reis, ou artigos acadêmicos, para além do processo de redescoberta original que foi feito lá na década de 70 do século XX. E a gente faz parte, a Diversi acho que está no meio do caminho, entre a 2ª e a 3ª geração, né? Está mais para a 2ª. A Algemira eu coloco na 3ª, porque a tese dela já é de 2006. Mas enfim, isso são detalhes. A despeito de que caixinha entra cada um, já são 3 gerações de pesquisadores e de pesquisadoras que estão fazendo esse trabalho, que estão desenvolvendo essa curiosidade, né, essa fortuna crítica do Maria Firmina dos Reis. E como cereja do bolo, a gente tem aqui participando da FIP esse ano também, a Lu já citou ele, o Agenor Gomes, que publicou esse ano um livro fantástico. É um dossiê, ele apresenta como biografia, mas eu acho que é muito mais do que uma biografia, é um manual completo, é uma obra de fôlego, onde ele, a partir de muitas fontes documentais inéditas, ele consegue preencher muitas das lacunas que até hoje a gente não tinha conseguido preencher. Inclusive, eu acho muito lindo o título do livro do Nascimento Moraes Filho, que se chama Maria Firmina, Fragmentos de uma Vida. Até então, o que a gente sabia da biografia da Firmina eram pequenos fragmentos, pequenos pedaços de vida. E o que a gente vem fazer com o seu livro agora é trazer mais peças para esse quebra-cabeça. E aos poucos a gente vai montando esse maravilhoso mosaico chamado Maria Firmina dos Reis. E para isso, eu vou falar mais 2 minutinhos e eu encerro, a gente decidiu, para marcar esses 200 anos, fazer uma coletânea de artigos que a gente tentou fazer em 2017, só que a gente não conseguiu. Felizmente, a professora Constância Lima Duarte, com o pessoal lá da FMG, organizou pela Malê uma coletânea com artigos que participa boa parte dos nossos pesquisadores, só que a gente, 5 anos depois, decidiu fazer uma versão atualizada e convidar esses novos amigos que tinham entrado. Quando a gente começou essa rede, éramos 8. Hoje a gente já está em mais ou menos 100 pesquisadores em todos os estados do Brasil, em praticamente todas as universidades federais. A gente, quando começou, tinha nem 10 dissertações e teses sobre a Firmina. Hoje a gente já está em 86, mais 22 em andamento, o que é muita coisa. Quando a gente começou, a história era sempre aquela: a única edição do romance Úrsula que sobreviveu ao tempo no século XIX. Então a gente tem uma edição no século XIX, 2 edições no século XX. Essa do século XX, a primeira do Nascimento Moraes Filho e Fatos Similares, a segunda, organizada pela professora Luísa Lobo, que está aqui. E graças a essas edições, o século XX passou a conhecer minimamente Maria Firmina dos Reis. No século XXI, a gente sabe quantas edições tem de Úrsula hoje, gente? Somando a primeira, mais as 2 do século XX, 34. E eu atualizei essas informações ontem. A gente tem 34 edições do primeiro romance produzido por uma mulher negra no Brasil,
não em circulação no Brasil, mas das 34, 31 estão em circulação no Brasil. Isso é motivo de muita alegria para a gente. Eu imaginei que com a Flip fosse surgir mais edições, né? Surgiram mais 2. Inclusive uma vai ser lançada aqui, ainda não descobri aonde, mas em algum momento eu descobrirei, descubram também. Quem descobrir me conta, se eu descobrir eu conto para vocês. Mas que é essa edição do pessoal da FEA da USP, né? Que é uma incubadora de editoras voltadas para a veiculação de literatura periférica, marginal e coisas do tipo. E eles fizeram uma edição agora para a Flip sobre Úrsula e essa 34ª. Então, quando a gente para pensar em 5 anos, quanta coisa aconteceu. E a gente nunca imaginou, a gente estava bem miudinho lá na nossa, falando assim, ó, nosso rolê vai ser chegar nos lugares e falar da Firmina. Pra gente se fortalecer, porque era horrível, assim, toda vez que eu ia falar, quem é essa mulher? Ah, mas você tá exagerando, né? Pô, ela tem só um romance de fôlego, um livro de poesia, alguns contos, você tá falando que ela é intelectual, intérprete do Brasil, pô, vocês estão viajando. E quando a gente foi juntando forças, né, com aquela velha máxima, juntos somos mais fortes e somos mesmos, a gente percebeu que o legado agora tá ficando grande, né? E a Firmina, felizmente, ela tá voando com as próprias asas. Antigamente, toda vez que a gente ouvia falar de Firmina, era alguém de nós. Hoje em dia, toda vez que eu ouço falar de Firmina, é alguém que eu nem conheço, que nem está na nossa rede. Ou seja, ela está conseguindo permear o nosso imaginário coletivo. Isso me deixa muito emocionado, porque essa era a nossa função no começo. Fazer com que a Firmina... Sabe aquela coisa? Machado de Assis, por exemplo. Quem foi Machado de Assis? Você pode até nunca ter lido uma obra do Machado. Aqui as pessoas são leitoras, imagino que tenham lido. Mas, de modo geral, no Brasil, se você perguntar no Brasil profundo quem foi Machado de Assis, talvez a pessoa até fale, não sei responder, mas eu já ouvi falar esse nome. É mais ou menos isso que a gente quer fazer com Maria Firmina dos Reis. Fazer com que, ainda que as pessoas não tenham conhecido a vida e a obra dela com propriedade, pelo menos que elas reconheçam nesse nome alguma importância. E reconhecendo essa importância, tenham ela como um símbolo, né? Como uma estrela guia para onde a gente caminha. Só um comentário breve sobre o livro. Esse livro ele faz parte da coleção Crítica Literária da Alameda. Eu aproveito para agradecer mais uma vez o Haroldo, o querido Haroldo, e a Joana Monteleone da Alameda por terem confiado nesse projeto, por terem aberto as portas da editora para a gente e pelo resultado do livro, né? Um livro muito bonito, tem uma arte de capa específica que foi feita, exclusiva, né? Não específica, que foi feita pela Paloma Franca Amorim, que também é uma autora da Alameda, e a gente decidiu colocar esse título, assim, a coleção da Alameda, ela sempre pega um excerto, uma frase clássica ali, de determinado autor ou autora, para dar título à obra. E aí na encomenda, o livro foi organizado pela professora Ana Freidrich, da Universidade Federal Fluminense, e por mim. Para quem tiver interesse, no sábado a gente vai fazer uma segunda mesa de apresentação do livro, vai estar a professora Ana e vai estar a Renata de Carmo, que também compõe o livro como autora, vai ser na Casa Libre, né, da Legião ou Liga Brasileira das Editoras Independentes. E a gente organizou esse livro com base nessa frase que está na voz do personagem Túlio, do romance Úrsula. A frase literal é: "Oh, a mente, isso sim, ninguém a pode escravizar." Aí eu falei para Joana, se a gente colocar a frase literal vai ficar meio estranho, né? Como chama o livro? "Oh, a mente, isso sim, ninguém a pode escravizar." Aí a gente deu uma adaptada e ficou só o texto corrente, como está ali naquele banner da Flipei, que eu achei muito bonito, inclusive. Se sobrar e vocês me deixarem levar para casa, eu também vou ficar muito feliz. A mente ninguém pode escravizar. E a ideia era justamente trazer Maria Firmina dos Reis pela crítica literária contemporânea a partir de 4 eixos a princípio. O primeiro, que a Dilerci já apresentou minimamente, fala do processo de recuperação histórica de Maria Firmina dos Reis. Então a gente abre com o texto da Dilerci, que vai recuperar toda a importância do José Nascimento Moraes Filho como grande artífice desse processo de recuperação. A gente tem outros textos curiosos, como por exemplo da professora Cristina Ferreira Pinto Bailey, que atua nos Estados Unidos, que acabou de traduzir Úrsula para a língua inglesa. É a primeira tradução do romance original da Firmina para o inglês, o que muito provavelmente vai fazer com que ela se torne conhecida no mundo anglófono, o que também é uma conquista, né? Nossa, querendo ou não, coletiva. A segunda parte, a gente fala especificamente das obras da Firmina que a gente conhece até então. Então tem um capítulo dedicado ao romance Úrsula, um segundo capítulo dedicado a Gupeva, que é um conto, mas a Firmina chama de romance, seria uma pequena novela ali, né, alguma coisa do tipo, que tem temática indianista. Depois tem um outro texto dedicado a falar de Cantos à Beira-Mar,
que é um compêndio de poesias de Maria Firmina dos Reis, publicado em 1871, e um quarto e último texto, não, tem mais, o Lalu também está aqui. Aí tem mais um texto que fala sobre a escrava, o conto de 1887, e um último texto, que é o da Lu, que faz uma reflexão sobre o álbum de Maria Firmina dos Reis. Na terceira parte a gente tem mais 4 textos que falam sobre Maria Firmina dos Reis em perspectiva comparada. Então a gente vai ter textos comparando a obra dela com Conceição Evaristo, com Carolina Maria de Jesus e outras autoras. E um quarto capítulo que infelizmente não pôde fazer parte da coletânea por razões de economia da obra mesmo e de economia da editora também. Quanto maior é o livro, mais caro fica para imprimir, para vender, para o frete, para o manuseio, para tudo. Vocês sabem, quem trabalha com o mercado editorial, o Haroldo, né, sabe disso? O livro não poderia ser muito grande, porque dificultaria muito a veiculação dele. E essa quarta parte a gente queria pensar justamente o espraiamento da obra de Maria Firmina dos Reis para outras linguagens artísticas, o que tem deixado a gente muito feliz. Por exemplo, a gente ia convidar a cantora Socorro Lira, da Paraíba, que mora em São Paulo, que foi responsável por musicar alguns poemas da Firmina de Campos à Beira-Mar, agora no século XXI. Para quem tiver interesse, procurem Cantos à Beira-Mar, Maria Firmina dos Reis, Socorro Lira. Alguma coisa assim? Tem nos streamings da vida, o Spotify, Deezer, eu falo essas coisas como se eu soubesse. Eu sou do YouTube, o mais longe que eu vou no YouTube, mas o Spotify, o Deezer e no YouTube vocês encontram e é maravilhoso, porque ela pegou cada uma das músicas, das poesias da Firmina, ela é música num estilo. Então tem samba, tem reggae, tem fado, tem tango, é bem legal, assim. E a voz da Socorro é fantástica, né? E aí eu vou encerrar. Uma outra convidada que a gente ia trazer era o Iramir, o Iramir Alves Araújo, que acabou de criar a primeira edição de Úrsula em quadrinhos, que até então a gente não tinha, ou seja, amplia a Úrsula para um público muito mais amplo, para além do leitor do ensino médio, do ensino superior, que está aprendendo ali o romantismo. E a ideia era essa. Eu também não quero me alongar muito, a gente jura que vai ser curto, só que a paixão é tão grande por Firmina que a gente ficaria a vida aqui falando. Mas a gente quer ouvir vocês, na verdade. Então eu vou encerrar minha fala por aqui. Quem tiver qualquer pergunta, a gente está à disposição, tá bom, gente? Eu queria, não uma salva de palmas para minha apresentação, mas uma salva de palmas para Maria Firmina dos Reis, que é a grande homenageada da produção. Ela merece todo o nosso respeito e estou muito feliz que a gente está numa festa tão importante como essa, com tanta gente presente para falar de uma autora tão incrível. E a Beira-Mar, como ela gostava. Exato. Rafael, obrigado. O Rafael passou um pouco da conta aqui, né? Mas dá tempo da gente abrir. Queria avisar que aqui também dá para comprar a capa de chuva, acho que vermelha, não sei se o Cauê conseguiu arrumar as capas vermelhas que ele queria. Deu certo, né? E também vem de boné do MST para quem tiver. Calma, vou abrir, daí a gente pergunta. Gente, quem tem perguntas para a mesa, por favor? Não, eu vou você, calma, você vai responder. Boa tarde. A pessoa que vos fala aqui é a professora Adriana Franco. Sou do estado do Maranhão, da cidade de Codó. E quando abri uma FLIP, que era Maria Firmina dos Reis, confesso que fiz tudo para estar aqui, estou aqui. E não só uma pergunta, mas eu vou fazer uma pequena fala, porque eu sou literalmente apaixonada por Maria Firmina dos Reis. Eu sou uma bebezinha em relação a essa mesa que está aqui, no embrião, estudando Maria Firmina dos Reis. E com outros que estão aqui também, né? Luísa Lobo, Natécia, que está aqui, que é neta de Nascimento Moraes Filho, doutores e mestres. Como começou a minha história? Eu estudando para o concurso do Federal, do Instituto Federal, e passei na primeira etapa, passei na segunda, terceira, uma aula didática. Qual o tema da aula? Literatura afrodescendente no ano de 2015. Apaixonada por literatura, mas não vi Maria Firmina na graduação, não vi quase literatura negra na graduação e comecei a pesquisar. Como montar essa aula didática? E aí corri, li, pesquisei, quase não encontrava nada. 2015, nada, quase nada. E aí encontrei o romance Úrsula de Maria Firmina dos Reis, mas pouca coisa ainda.
E aí, centrei minha aula em Maria Firmina, com o romance Úrsula, e sentei com Solano Trindade. E montei minha aula e fiquei preocupada, e será se a aula vai estar para o campo da história da literatura? Pessoal, graças a Deus ministrei a aula, passei e estou hoje no Instituto Federal. E aí o que acontece? Eu sou professora extensionista e pesquisadora e estou na luta pelo mestrado, porque a vida de professor não é fácil. Você tem que estudar e nem todo mundo tem oportunidade de estudar e trabalhar. Eu teria que só estudar e depois que eu entrei no instituto, agora o foco é mestrado. E quem é que eu estudo para o mestrado? É Maria Firmina. É ela. Encontrei com o Eduardo de Assis Duarte há 2 anos atrás. Começando a ler sobre Maria Firmina, eu falei, a banca não vai dizer que tem que estudar alguém novo, Chiamanda, não sei o quê, mas eu quero a Firmina, porque eu tenho um amor por Firmina. Ele não estuda Firmina, estuda. E aí eu estou na luta pelo mestrado e a minha linha de pesquisa é conciliar a escravização contemporânea com a obra Úrsula. Porque é necessário falar sobre isso também. E eu quero dizer para vocês que, como professora extensionista, eu trabalho com escritores maranhenses. Aqueles que às vezes estão esquecidos, porque é muito fácil falar dos grandes nomes, mas nós temos muitos escritores bons, que precisam ser lembrados também. E aí, com os meus alunos do ensino médio do Instituto Federal Campos Pedreiras, eu trouxe este ano, estudando o romantismo, disse, por que não homenagear Maria Firmina dos Reis? Ela não está no cânone da literatura clássica, mas eu vou colocá-la aqui. Peguei com minhas turmas as obras em PDF, Úrsula, A Escrava, Gurpeba, Cantos à Beira-Mar. Fiz uma parceria com uma escola do estado e aí os alunos leram Maria Firmina e ficaram encantados. Todas as obras, Úrsula, A Escrava, tá? E nós fizemos um debate. Eu tô com uma tela aqui de uma aluna que ela pintou, ela fez uma releitura da obra Úrsula. Tá aqui no meu celular. Então, assim, a gente precisa levar para a sala de aula também. Nós estamos no meio acadêmico, da academia, do mestrado, doutorado, mas aquela galera do ensino médio precisa conhecer esses escritores. E muitas vezes fica só num patamar muito alto. E os meus alunos são apaixonados por Maria Firmina dos Reis. E fizemos uma combinância associando, né, a Escola do Estado com o Instituto Federal. E eu faço isso, eu desbravo escritores maranhenses. Aquele talvez que escreve está na invisibilidade, eu quero trazer visibilidade. Para o bate-papo, para a entrevista. E não tem preço um aluno ler uma obra e ter um encontro com o escritor. Isso não tem preço. Eu amo literatura, eu amo leitura, eu vendo leitura, eu vivo leitura. É isso a minha vida. E eu amo Maria Firmina, já estou encerrando, eu amo Maria Firmina, sou apaixonada por ela. Ela tá viva mais do que nunca, principalmente esses 4 anos aí horríveis. Traz Maria Firmina mais viva do que nunca. Viva para discutir, para levantar a bandeira antirracista. A escravidão contemporânea, tem muito que se estudar Maria Firmina. E por isso que ela é minha linha de pesquisa no mestrado, tá? Um abraço. Obrigado. Gente, senão eu vou passar a pergunta para a Dilercy. Dilercy, conta, vai ter, mas deixa a Dilercy contar como ela conheceu Não, peraí, ele falou que eu teria que falar no final. Não, peraí. Vamos lá, gente. Como eu conheci Maria Firmina. Isso. E a minha fala inicial foi assim, correndo demais, exatamente preocupada com o tempo. Agora eu não vou me preocupar tanto, só um pouquinho. Então, eu não cheguei nem a agradecer inicialmente o espaço, ao Rafael que nos convidou junto com a Anne. O sobrenome dele eu não sei, Lima. Então, né, também eu estava querendo registrar a presença da Luísa Lobo também, que é considerada uma das pioneiras, sim. E parece que a neta do Nascimento Moraes Filho chegou na terça, não sei se ela está aí ainda. Mas eu queria também dizer o seguinte, eu quando me refiro a Maria Firmina dos Reis, a gente pode dizer que ela é a primeira escritora negra do Brasil, mas ela é a primeira escritora do Brasil e também a primeira escritora negra. Ela não é só a primeira escritora negra, ela é a primeira escritora
do Brasil como um todo. E também eu queria dizer o seguinte, que ela já recebeu um título agora da Universidade Federal do Maranhão, num projeto que nós fizemos em comemoração ao bicentenário de nascimento dela, o título de doutora honoris causa. Está tramitando na Câmara o título de patrona da educação do município, porque o patrono da educação do Maranhão é Paulo Freire, e ela será a patrona da educação da cidade de São Luís. Bom, como eu conheci Maria Firmina, como eu entrei em contato com ela, eu vou tentar resumir porque é relativamente longa a história. Vem do Chile. Eu fui convidada por Alfred Aziz para uma antologia 1000 poemas a Neruda. Eu fiz 5 poemas a Neruda e fui ao Chile para o lançamento da antologia. E lá ele falou, você faz uma antologia dessa lá no Maranhão. Eu falei, uai, 1000 poemas? Mas coincidiu com o aniversário de 400 anos de São Luís. Eu sou do Instituto Histórico e Geográfico do Maranhão há 15 anos. Como eu falei, atualmente eu estou na presidência. E daí eu apresentei um projeto para a gente fazer 1000 poemas para Gonçalves Dias. O pessoal, não, aqui é coisa de academia, de letras. Eu falei, bom, mas para a gente fazer poemas, a gente tem que estudar, conhecer. Para a gente escrever sobre alguma coisa, tem que conhecer a situação, o objeto, a pessoa. E daí, para amenizar a situação, a gente faz 2 antologias, uma de poemas e uma sobre Gonçalves Dias, que seriam textos de pesquisa. Acontece que Gonçalves Dias teve a sua vida em São Luís, também ele viajou para Portugal, estudou em Portugal, mas nasceu em Caxias e faleceu nas costas dos Atins, em Guimarães. Daí a gente resolveu fazer um projeto envolvendo as 3 cidades, né? E dentro da programação de São Luís estava a fundação da Academia de Letras da cidade. Existe uma diferença de 401 anos entre a fundação da cidade e a fundação da sua Academia de Letras, que eu achei que foi providencial, porque daí Maria Firmina é a patrona da casa, da Academia de Docência de Letras. Mas quando eu cheguei em Guimarães, eu costumo dizer que eu caí numa 5ª semana literária Maria Firmina dos Reis. E daí eu fiquei encantada com aquela mulher. Então meu primeiro contato com Maria Firmina dos Reis foi numa 5ª semana literária Maria Firmina dos Reis. E daí eu voltei para São Luís com a intenção de pesquisar, de saber, aí descobri que ela nasceu em São Luís. E como nós estávamos com a criação da academia, eu indiquei o nome dela, tinha que ser com mais uma outra pessoa, eu convidei uma outra confreira, Ana Luísa Almeida Ferro, para nós duas indicarmos Maria Firmina dos Reis para a patrona da casa. De modo que a Academia do Docência de Letras é Casa de Maria Firmina dos Reis. E eu pedi para os meus confrades e confreiras para ocupar a cadeira dela. Então eu ocupo a cadeira de número 8, que é patroneada por Maria Firmina dos Reis. Daí eu achei que eu tenho a obrigação prazerosa de estudar Maria Firmina dos Reis. De modo que eu publiquei um livro que não é um livro biográfico, mas é uma coletânea de textos, de palestras que eu fiz sobre Maria Firmina dos Reis, e eu intitulo de Maria Firmina dos Reis, uma missão de amor. Para mim, Maria Firmina dos Reis é uma missão de amor. E a gente está nesse trabalho de pesquisa desde 2011. Né? E aí em 2013, porque 1000 poemas nós demoramos um pouco para reunir, de Gonçalves Dias, e fazemos a culminância do projeto. Então, em 2013, a Casa de Maria Firmina dos Reis estava já criada, e isso para nós do Maranhão é um grande prazer, é uma grande honra e uma missão de amor. Obrigada. Obrigado a você, gente. Temos perguntas da plateia, ainda dá tempo, mais 2 perguntas. Quem quiser já vem também na sequência, já faz a pergunta. Tá bom. Boa tarde, obrigada aos palestrantes. A minha pergunta é sobre esse material de estudo, né? Ela é professora na comunicação, mas em relação ao deslocamento categórico dela de intérprete a formadora. Porque a gente tem uma identidade cultural enquanto país do coloniador. Por muito tempo, quando ela foi intérprete, ela era intérprete de uma identidade do coloniador. E finalmente a gente tem a decolonialidade, o resgate de nossas raízes afrodiaspóricas. E finalmente, hoje a gente tem uma identidade de resistência e enfim temos uma identidade.
Então não seria um deslocamento categórico dela de intérprete do Brasil para formadora do Brasil, uma vez que, concretamente falando, hoje, em termos de identidade, a gente tem muito de Maria Firmina. Seria uma boa questão. Vou passar ela para a Luciana, que fiquei falando menos. Mas temos convidado, fala aqui pro microfone para todo mundo. É porque a Luciana cumpriu o acordo, ao contrário dos demais participantes. Ah, tudo bem, não tem problema. Então, eu sou Luísa Lobo, eu queria só fazer um comentário sobre a organização da FIP em geral, né? Eu acho que deveria ter sido mais privilegiado o estado do Maranhão. Então, não seja feita, né, os pesquisadores de lá, que sempre conversar com o José Nascimento Moraes Filho, mas também com todas as atividades da DLC, que tem sido uma batalhadora incansável, e todos esses pesquisadores que vieram já do Maranhão. Agora temos Gemira mesmo. E um outro comentário, em 1982 eu estava dirigindo uma coleção do Instituto Nacional do Livro, junto à editora Presença, e eu simplesmente descobri Maria Firmina dos Reis num livro clássico, que é o Dicionário Bibliográfico da Literatura Brasileira. E ela está lá com o nome autora de Úrsula, nome completo, que aquele livro foi feito pelo Sacramento Feito com pesquisas, fichas de pesquisas, e ela preencheu tudo, está lá, a data de nascimento e tal. Então, a história do Horácio Palmeira, ter descoberto num dicionário regional o pseudônimo, é um pouco também mais uma daquelas coisas que vão se acrescentando, porque está lá, nós é que não vimos, ela está no livro do Sacramento Feito. E assim eu lancei depois essa primeira edição atualizada, que na verdade nem era a segunda edição, depois o José Nascimento reclamou com toda a razão, era a primeira atualizada do Úrsula em 1988, que era o ano da abolição da escravatura. Parabéns a todos da mesa. É uma honra ter você. Obrigado. Como não foi feita pergunta, tem mais uma pergunta e a gente encerra. Abertura de plateia. Porque não dá tempo de lançar. Tá bom, mais um agradecimento. Boa tarde, eu estou apenas aqui nesse momento. Eu sou filha do escritor Nascimento Moraes Filho. Realmente veio a luz, né? Então eu quero agradecer aqui aos Dileci, que é lutadora, Luciana, que conheci hoje, Rafael, em pronunciando o nome do meu pai. Porque o que se vê nas grandes pesquisas que não falam referência. Como é que surgiu Maria Firmina? Porque todos estão estudando Maria Firmina, mas não dizem da onde surgiu. Quem lançou o primeiro momento em 73. Tanto é que o livro Maria Firmina, Fragmentos de uma Vida, de meu pai, publicou em 73, vai fazer agora no próximo ano, 2023, 50 anos. E que nós vamos reeditar, porque o Brasil todo está pedindo, esse livro não existe mais. Então eu estou fazendo aqui o agradecimento a Rafael, a Luciana, a Dileci, por ter mencionado o nome do escritor José Nascimento Moraes Filho. Eu agradeço a toda a família. E também quero dizer que a família Nascimento Moraes, meu pai e filho, está viva, está presente, está atenta. Muito obrigada. E a esposa dele é linda, maravilhosa, Dona Conceição. Obrigado, gente. Vou passar a Luciana sobre essa questão da formadora ou intérprete do Brasil. Eu queria fazer uma observação. Eu acho que toda pesquisa sobre Maria Firmina dos Reis, toda pesquisa séria que a gente encontra, que eu tenho lido, tem como referência principal o Nascimento Moraes Filho. Eu acho que ele é muito lembrado, sim. Eu acho que ele é uma pessoa que é fundamental para qualquer um que queira conhecer Maria Firmina dos Reis. Então, todos os textos que eu encontro que tem essa profundidade sempre parte da obra de Nascimento Moraes Filho. Ele é grandioso. Sobre a questão do deslocamento entre interpretar Maria Firmina dos Reis como uma intérprete do Brasil ou como uma formadora,
do Brasil, no caso, eu fico pensando aqui, a gente tem aquela linha, aquela corrente de pesquisa, né, da formação da literatura brasileira, né, que traz aí os autores canônicos. Se a gente pensar nesse sentido, formação da literatura brasileira, claro que Maria Firmina dos Reis faz parte, né, desse momento original, desse momento em que o romance estava nascendo no Brasil, né? Ela é a primeira mulher a publicar junto com homens que estavam publicando na década de 50, na década de 60 do século XIX. E formadora do Brasil, eu estava conversando aqui com o Rafael, a gente também pode pensar em Maria Firmina dos Reis como uma formadora no sentido de que ela se dedicou à carreira de professora, à carreira docente, formando meninas e meninos no momento em que isso era ascender, né, ter acesso ao letramento era algo muito difícil, era algo muito escasso, principalmente para as mulheres. Então Maria Firmina dos Reis, ao alfabetizar mulheres, ao alfabetizar os seus filhos de criação que foram escravizados, ela sim faz parte da formação do Brasil, porque hoje nós temos mulheres negras publicando livros também. Por quê? Porque essas mulheres foram formadas, essas mulheres tiveram acesso ao letramento, à educação, que Maria Firmina dos Reis garantiu com que isso fosse possível lá da sua prática como professora na Vila de Guimarães, né? Então, se a gente pensar por esse lado, sim, Maria Firmina dos Reis também faz parte da formação do Brasil por sua prática. E intérprete do Brasil, ela é uma pessoa, uma artista que, como eu falei na mesa da manhã, eu acho que ela é uma artista que ela interpela o seu presente, ela revisita o passado de uma forma crítica e ela imagina o tempo, né? Ela imagina o futuro e para fazer todo esse procedimento, ela vai trazer destaque, por exemplo, para o papel dos indígenas, para o papel das mulheres, para o papel das pessoas subalternizadas. Ela interpreta o Brasil a partir do olhar dos oprimidos, né? Então ela traz uma abordagem que naquele momento não era comum, de interpretar o Brasil a partir do ponto de vista daqueles que têm o potencial para revolucionar o estado das coisas, né? O estado consolidado. Então eu acho que sim, a gente pode pensar a Maria Firmina dos Reis nesses lugares, mas a gente não precisa fechar a Maria Firmina dos Reis, fechá-la em uma dessas categorias. Eu acho que ela é intérprete do Brasil, do ponto de vista da sua praxis, ela é uma formadora e também formadora da literatura brasileira. Obrigado. Rafael, você gostaria de acrescentar? Você chegou a tocar nesse assunto, mas brevemente, algo sobre isso? Breve, hein? Eu acho que a gente tem que, só complementando a Lu, assim, pensar especificamente dentro das ciências sociais, né? Ou da história, é uma disciplina irmã. Na história a gente costuma chamar de história das ideias ou história dos intelectuais. Nas ciências sociais a gente chama de pensamento social, pensamento político, pensamento brasileiro e as suas várias denominações. Esse esforço que a gente começou a fazer nos últimos 5 anos dentro das ciências sociais e da história especificamente, aqui com a professora Régia, da Universidade Federal do Maranhão, Régia Agostinho, foi justamente trazer essa reflexão, essa provocação. Porque quando, sabe essa discussão que a gente tem feito no campo da literatura, no mínimo, pelo menos no mínimo 5 anos, mas que já vem desde a década de 70, com Quilombo, hoje, desde o abolicionismo, se a gente for pensar numa perspectiva mais ampla, que é olhar para o lugar do cânone. Quando a gente pensa o cânone europeu, que se pressupõe universal, eu vou falar aqui chovendo molhado, mas é sempre aquela mesma coisa, né? O homem branco, europeu, geralmente do Ocidente, não do Oriente, por aí vai. Quando a gente pensa em literatura brasileira, dentro do imaginário, a gente fala, literatura brasileira, mas qual literatura é essa, né?
quem que está escrevendo essa literatura? Hoje, infelizmente, o mundo está mudando. A Flip, desde 2017, mudou bastante, né? Desde aquela primeira curadoria da José Aguiar e a atual curadoria. Claro que não foi a Flip que revolucionou isso, nem a Flipei. Quem revolucionou esse processo todo foram os ativistas literários, as feministas negras, principalmente as mulheres negras que estavam aqui pautando essa questão. Onde está a diversidade? Acho que até daí que surgiu a Flipei, né, como espaço alternativo, pirata, independente, para se contrapor à programação oficial da Flip, e esse barulho foi tão importante que abalou de alguma maneira as estruturas. Para ser bem curto, a gente nas ciências sociais tentou, e na história está tentando fazer a mesma coisa. Quando a gente olha para o cânone do pensamento social brasileiro, a gente tem praticamente homens sudestinos, ou se não sudestinos do eixo Rio-São Paulo, produziram o seu pensamento dentro do eixo Rio-São Paulo. Gilberto Freire, Caio Prado Júnior, Florestan Fernandes, todos autores maravilhosos, Sérgio Barco de Holanda, autores importantes. Só que assim, não são só eles os intérpretes do Brasil, não são só eles os intelectuais que deram forma a esse território, a essa nação, a essa identidade coletiva que a gente pressupõe como nossa. Na história é a mesma coisa. Quando a gente pega o cânone do pensamento historiográfico, geralmente, aqui no Brasil especificamente, homens brancos sudestinos ou produzindo no Sudeste. Quando a gente forja um pouco, ou elastece esse conceito para colocar Maria Firmina dos Reis, por exemplo, Carolina Maria de Jesus, talvez Conceição Evaristo na contemporaneidade, e outros tantos autores e autoras negras, a gente está falando justamente assim, está na hora da gente implodir as velhas estruturas. Porque foi como a Fernanda ou a Ana Flávia comentou ontem na mesa da noite, né? O problema não está no cânone, o cânone está aí, a gente lê, conhece, é um farol. O problema é, só o cânone importa, sabe? Não tem outra narrativa possível, para além da narrativa canônica. Então onde estão essas literaturas outras, as literaturas de autoria feminina, de autoria negra, de autoria indígena, de autoria periférica marginal, de autoria LGBT queer, de autoria cigana, entre tantas outras adjetivações possíveis? É só isso que a gente reivindica. Um mundo mais diverso, um mundo mais plural, e nada contra o cânone, mas a gente não quer só o cânone, sabe? É mais ou menos, e comentaram isso ontem à noite, citando a Chimamanda Adichie, que já até virou clichê também, mas eu acho um puta de um clichê bom de ser lembrado. A gente tem que sempre fugir dos perigos de uma história única. E a história que vinha sendo contada até então pra gente era uma história única. Eu acho um crime de lesa cultura. Eu que sou um leitor desde a mais tenra infância, comecei com a Bíblia para crianças, ilustrada. Minha mãe é espírita e me deu uma Bíblia. Até eu falei, mãe, qual que foi? Mas tudo bem. E sempre gostei muito de literatura, mas eu falei, por que só aos 23 anos eu ouvi falar de Luiz Gama? Por que só aos 24 anos eu ouvi falar de Maria Firmina dos Reis? Por que eu tive essa produção literária negada dentro da minha formação enquanto leitor? Por que só hoje, aos 30 e tantos anos, eu estou com 37, alguns cabelos brancos, mas por que só hoje eu começo a ouvir falar de literatura indígena? Por que só hoje a literatura das 54 nações que compreendem o continente africano começam a chegar pra gente, preenchendo esse direito? E outra, que direito à literatura é esse que o professor Antônio Cândido falou lá atrás? Ele é um direito de fato ou ele é um direito parcial? Então, pensando nessas questões que a gente está aqui nesse movimento e tentando implodir o cânone por dentro, né? Com todo o respeito que a gente tem a ele. Gente, obrigado. Foi uma mesa, com exceção da Luciana, bastante disciplinada, e a plateia também, mas isso é um bom sinal. Eu sempre gosto quando as coisas saem do controle, tá certo? Os livros da Luciana e o livro do Rafael, que conta com todos esses autores sobre a Maria Firmina, está à venda aqui. A gente tem um tempinho para autografar, então se vocês quiserem autógrafos, a gente vai passar uns 15 minutos aqui à disposição. Tem mais livros aqui sendo vendidos dentro aqui da livraria Rizoma, aqui na Flipei. Tem chopp, tem tal, e vai ter o jogo, né? Vocês já sabem, dá para assistir aqui também. Então fiquem à vontade, divirtam-se e muita literatura, muita Maria Firmina dos Reis para vocês. Valeu, obrigado a todos, obrigado Luciana, obrigado por esse tempo.
nossos trevosos dias. Talvez não saiba quem fui eu. Talvez um sábio vos diga que fui outrora um poeta da ebulição, inimigo ferrenho das águas cristalinas. Cada tomo de poemas incendiários nós o abriremos, e mesmo sem ler, sabemos de que lado lutar. Todo negacionista da cultura é desde já meu inimigo jurado. Morre, verso meu. Morre como uma pessoa, anônima como tantas tombadas pelo capital. Camarada vida, a trote mais rápido, marchemos mais rápido. Lutamos pelas palavras, pela ciência, pela verdade. Com a língua áspera dos cartazes, eu nasço. Movimento incansável das ruas.